Malaquias capítulo 3, o versículo 6, diz assim em diante, até o 12 eu vou ler: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Queridos, a cruz, ela nos reposicionou na história. A obra de Cristo Jesus, ela nos reposicionou num novo estilo de vida. Tudo aquilo que Jesus Cristo, ele fez lá na cruz do Calvário, não somente visava nos salvar do nosso destino certo, em direção à morte, ao inferno, ao pecado, à lei, às suas consequências, mas nós sabemos que Deus, Jesus Cristo, ele nos salvou desse destino de morte, mas também ele nos reposicionou num novo estilo de vida, numa nova natureza, uma nova natureza que é sustentada pela graça de Deus, que é sustentada pelo poder do Espírito Santo de Deus, onde não existe espaço para as nossas obras, ou para a nossa performance, mas nós sabemos que se estamos de pé, é porque estamos de pé pela graça de Deus, e pelo sustento do Espírito Santo. A tendência, muitas das vezes, quando nós olhamos para a lei, que foi cumprida por Cristo, é olharmos para a graça e classificar a graça como uma autorização para a licenciosidade. Preste bastante atenção nisso. Muitos de nós cometemos esse erro. Olhamos para o Velho Testamento, suas muitas regras, e olhamos para o Novo, olhamos para a Nova Aliança, e temos a tendência de achar, interpretar que a obra de Cristo, ela está nos autorizando a vivermos uma vida licenciosa, a uma vida de hipergraça, a vivermos uma vida como se nós tivéssemos mais privilégios do que responsabilidades no reino de Deus. E eu quero te ensinar, nesta noite, comunidade Filadélfia, que a lei, ela foi muito importante. A lei, ela nos mostrou que o ser humano, ele não consegue chegar até Deus por causa da força do seu braço. A lei, as regras, elas nos apontaram que o ser humano, ele não consegue se manter de pé pela sua própria performance. E essa lei foi um pedagogo, lá em Gálatas está escrito isso, ela serviu como um aio, ela serviu como um pedagogo, como um mestre, para nos mostrar. E ela consistia de regras que restringiam os seres humanos nas suas práticas. Não faça isso, não faça aquilo, cultue dessa forma, observe o ritual, assim e assim. Então esta lei, quando Jesus vem, ele cumpre toda ela na cruz do Calvário, e ele nos liberta dessas regras, e ele nos liberta dessas muitas imposições, vamos dizer assim. Só que eu quero que você preste atenção que quando Jesus,
ele cumpre dentro dele toda a lei do Antigo Testamento, e ele diz: vocês agora são livres, automaticamente ele eleva o padrão. Nós não estamos mais agora debaixo do padrão da lei, mas a graça, ela eleva o padrão. A graça de Cristo Jesus nos torna escravos de Deus. A graça de Cristo Jesus nos torna escravos de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Paulo diz em suas cartas. Por quê? Porque agora Jesus se torna a lei do crente. Jesus se torna a lei do cristão. De modo, irmãos, que o prumo da graça, ele é mais elevado. O prumo da graça, ele é mais severo. O prumo da graça, a régua que mede a nós hoje, na dispensação da graça, é mais severa do que a régua que nos media na época da lei. E precisamos ter atenção. Por quê? Porque a partir de então, Jesus se torna o nosso alvo. O nosso alvo de vida agora é Cristo. O nosso alvo de vida é perseguir a natureza de Jesus. O Espírito Santo está, dia após dia, levando você a se tornar uma cópia de Jesus. O Espírito Santo está diariamente te impulsionando para que você venha viver um novo estilo de vida. Um estilo de vida que passa no prumo da graça. Um estilo de vida que passa na régua de medir da graça. Um estilo de vida onde nós estamos a cada dia mais e mais nos tornando semelhantes a quem Cristo é. Aleluias. E a graça, irmãos, ela nos ensina o porquê nós fazemos as coisas. Ela não é como a lei. Ela nos ensina o fundamento das nossas ações. Nós não fazemos mais nada por obrigação, porque nós somos livres. Porque nós somos livres. Nós fazemos porque nós amamos a Jesus, porque nós queremos nos tornar parecidos com Ele. É assim. Esse é o prumo da graça de Deus. E aí, pastor, Malaquias, o livro todo, a profecia toda, está falando primeiramente sobre a adoração, está falando sobre família, e está falando sobre ofertas e dízimos. E eu sei que muitos falsos pastores por aí usam desse texto para ensinar as suas igrejas de maneira errada. Mas, queridos, preste bastante atenção e deixe o Espírito Santo de Deus te ministrar nessa noite. Por que é que um Deus imaterial fala de dinheiro? Por que um Deus onipotente, criador do céu e da terra, está falando de moeda, de nota, de tesouro? Parece incoerente. Deus imaterial estar se importando com dinheiro. E é aí que eu quero te convidar a mergulhar profundamente no livro de Malaquias, porque o livro de Malaquias, ele está falando aqui de algo mais profundo. Algo mais profundo. Está falando do nosso estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você tem levado? Qual é o estilo de vida que você tem perseguido? Qual é o estilo de vida que você tem cultivado? É disso que se trata esta passagem. Preste bastante atenção aqui, porque o mesmo povo que roubava a Deus no templo estava corrompido na sua vida familiar. O mesmo povo que roubava a Deus nas ofertas era um povo adúltero, que estava adulterando, que estava se divorciando. Era um povo que estava roubando Deus na vida devocional e na adoração. E eu digo a vocês, irmãos, quem não teme a Deus, quem não tem temor a Deus na vida de adoração, quem não tem vida devocional com Deus, quem não se relaciona com Deus, não irá se relacionar corretamente com mais nada nesse mundo. Se nós roubamos a Deus na adoração, no estilo de vida devoto, todos os nossos relacionamentos terrenos vão estar desalinhados. E era disso que se tratava, porque o povo aqui da época de Malaquias, eles não estavam vivendo uma vida de intimidade com Deus. É disso que se trata o texto. Eles roubavam a Deus naquilo que é
direito de Deus de receber, que é a adoração, a devoção, a entrega voluntária como um estilo de vida. E por roubarem a Deus na adoração, roubavam a Deus no estilo de vida familiar, adulteravam, traíam suas esposas, abandonavam seus filhos, e consequentemente a prática se extravasava até chegar no altar do templo, no nível mais básico do ofertar e do dizimar. Você entende isso agora, Filadélfia? Que aqui a coisa é bem mais profunda. Às vezes nós equivocamos quando nós ouvimos essa passagem. Roubavam a Deus, porque a nossa vida foi feita para adorar a Ele. E o povo lá de Malaquias furtava a Deus do que é direito dele, a honra, a glória, o louvor, a entrega nossa. Consequentemente, se não temiam a Deus, não tinham temor pela esposa, não tinham temor pelos filhos, não tinham temor pelo marido, desalinhavam as suas vidas no nível de relacionamento familiar, desalinhavam a sua vida no nível de relacionamento congregacional de igreja, a ponto de chegar diante do altar do Senhor e furtá-lo em coisas basais, como o ofertar e o dizimar. Então, irmãos, eu digo, quem doa para Deus com uma calculadora nas mãos, não será capaz de se doar em outras áreas plenamente. Ah, Deus, deixa eu ver, pega uma calculadora assim, deixa eu ver quantos cultos da semana eu vou calcular para te adorar. Deixa eu calcular aqui durante o meu dia, quanto vai sobrar para te adorar numa oração, num tempo de devoção. Deixa eu calcular aqui qual o percentual do dízimo do meu tempo eu vou te doar. Deixa eu calcular aqui qual o percentual de honra eu vou honrar minha esposa, meus filhos, marido, família, o próximo, aqueles que possuem diferenças. Queridos, quem não teme a Deus, ou quem adora a Deus com uma calculadora nas mãos, não viverá de maneira plena nas outras áreas da sua vida. Se furtamos a Deus a adoração, furtaremos o próximo de entregar a Ele a comunhão, de entregarmos a Ele o discipulado. Consequentemente, não viveremos uma vida plena. Em que te roubamos? O povo de Israel pergunta: opa, e no que nós estamos te roubando, Deus? E aí ele começa a dizer, e isso hoje parece a pergunta que muitas pessoas fazem: mas pastor, o dízimo não é da época da lei? O dízimo veio antes da lei, antes que Moisés escrevesse. Ele já estava ali como uma prática de alguém que entendeu o valor da generosidade. Perguntas tais como: quanto eu devo dar? Devo jejuar? Não devo? Quanto tempo de oração? Quanto tempo eu devo passar buscando? São perguntas que se igualam em nível a dos crentes dos tempos de Malaquias, perguntas triviais. Queridos, a cruz de Cristo te reposicionou num novo estilo de vida. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você é uma nova pessoa, ou seja, Deus te quer por inteiro. Deus quer você inteiramente. Deus não quer só 10% do teu tempo. Deus não quer só 10% da tua adoração. Deus não quer só um percentual quando você tem vontade de levantar a mão no culto e no outro dia vem sem vontade, cansado, e falar: não, hoje não, hoje eu não vou entregar. Já calculei aqui na minha calculadora, já estou em dia com Deus. Há uns 2 cultos atrás eu adorei intensamente, então hoje eu vou ficar de braço cruzado porque eu estou cansado. Deus te quer por inteiro. Deus quer você o tempo todo da tua vida. Deus quer passar com você momentos na tua vida. E uma vez que você entende que pertence a Deus totalmente, a adoração se torna um estilo de vida. Então você adora porque é filho, você adora porque é amigo de Deus. Você serve
na comunidade local, porque você quer se relacionar com a vontade de Deus. E quando a adoração ela está plena, no nível mais profundo, isso impregna a tua casa, isso impregna a congregação, porque a igreja é o reflexo das nossas famílias, e aí atinge aspectos básicos da cristandade, aspectos básicos das nossas práticas cristãs, como por exemplo, ofertar. Nós não ofertamos para fazer troca, ofertamos porque somos generosos, ofertamos porque fazemos parte dessa família, ofertamos porque nós estamos num ambiente congregacional financiado. Você entende isso? Que um dia nós conhecemos Jesus aqui, num ambiente congregacional, que nós temos prazer de botar os nossos filhos assentados numa cadeira limpa, o ar-condicionado ligado, uma igreja bem cuidada, e assim nós entendemos, isso aqui é meu, isso aqui é meu, faz parte da minha casa, é a minha família, e como eu estou alinhado com Deus, eu estou alinhado também com o próximo, e eu preciso cuidar uns dos outros. É disso que se trata Malaquias. Toda a ritualística de Malaquias se cumpre em Jesus, isso é verdade. Todos os rituais da lei se cumprem em Jesus. E agora, o princípio que sustentava o ensino no Antigo Testamento continua também na graça. Por quê? Não é a porcentagem que você dá na igreja, é o quanto Deus tem da tua vida. Guardou isso? Nunca mais você vai esquecer sobre esse ensinamento de dízimos e ofertas. Não é percentual, é o quanto Ele tem de você. É o quanto Ele tem de você. Porque Caim deu a melhor oferta no altar, mas Deus não tinha as mãos e o coração daquele homem. Caim era um dizimista fiel, no entanto Deus o rejeitou. A viúva trouxe tudo o que tinha, a viúva entregou tudo o que tinha, e Deus, o Senhor Jesus ali a elogiou, porque tudo o que ela tinha, ela já tinha depositado aos pés do Senhor. Sua vida, sua adoração, seu tempo, seu destino, sua história. A moeda só era mais uma expressão de adoração, de uma vida que já tinha sido entregue a Deus totalmente. E ele disse: os outros entregam o que sobra, sobra de tempo, sobra de adoração, sobra de devoção. O que sobra da semana eles me dão, sobra de recursos. Essa viúva deu tudo que ela tinha, ela entregou a vida dela. Eu tenho a vida dessa viúva. E Jesus disse: essa mulher é bem-aventurada. Ele elogiou aquela mulher. E Paulo nos diz: quando vocês forem fazer coisas básicas como ofertar, façam conforme o seu coração, não o coração enganoso de alguém que furtou a Deus primeiro na adoração, furtou a Deus na família e veio furtar aqui na frente nos recursos. Paulo está falando: faça conforme o novo coração que Jesus Cristo te deu lá na cruz do Calvário. Um coração que primeiro encontrou em Deus o seu prazer, na família o seu maior propósito, na igreja a sua maior expressão de servir uns aos outros, e nas práticas, seja adoração, oração, tempo, jejum, ofertar, leitura da palavra, cânticos congregacionais, que encontrou em Deus não uma medida de troca, mas somente uma expressão de alguém que já é de Deus, que entregou tudo para Ele. Amém, queridos?